Bom, pessoal, hoje a gente começa cálculos químicos, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é o átomo padrão. Qual vai ser o átomo padrão? A gente vai pegar o carbono, tá? Como átomo padrão, 12 unidades. Se a gente for olhar na tabela periódica, tá vendo? Olha, a massa atômica dele, 12. Então, esse é o átomo padrão através do carbono que foram feitas as outras massas. Agora, unidade de massa atômica, sempre U, tá? Como a gente fala, quilograma, o símbolo não é o K e o G, grama, o símbolo é G, a massa atômica, a unidade que representa é o U. Então, a gente fala unidade de massa atômica, sempre esse U aqui. Agora, massa atômica de um elemento. A massa atômica de elemento que vai vir, né, com a unidade de massa atômica U, que foi feito através do átomo padrão, né, que é o carbono, é a massa que está na tabela periódica. Então, olha, todo elemento ele vem com o número atômico e o número de massa. Essa massa aqui é a massa atômica do elemento. Qual que é a unidade? A unidade é U, certo? Então, olha, a massa atômica do elemento é a que está na tabela periódica. Se eu peço massa molecular de uma substância, então vamos lá. Massa atômica só tem em elemento. Então, como é que chama a massa do elemento? Massa atômica. Quando passa a ser uma substância, chama massa molecular. Exemplo aqui, ó, vamos fazer a massa molecular da água. A massa atômica do hidrogênio é 1, do oxigênio 16. São as massas atômicas. Eu vou calcular a massa molecular da água. Quantos hidrogênios eu tenho? São 2. Então, 2 vezes 1. Qual que é a massa do oxigênio? É 16? Então, olha, 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. Então, a massa molecular da água são 18 unidades, tá? Agora, a constante de Avogadro é esse valor aqui, ó, 6 vezes 10 a 23, tá? Constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Que a gente vai usar que horas? Na hora que a gente for usar mol. O que é mol? Mol é quantidade de matéria. Então, sempre que eu for usar quantidade de matéria, a gente vai usar mol. Agora, massa molar. Massa molar é a quantidade de matéria, né, que eu tenho, que é a massa, olha só, massa molar é a massa em gramas que contém o quê? 6 vezes 0, 2 vezes 10 a 23 espécies químicas. Então, sempre a massa molar vai ser dado em gramas por mol. Quantidade de matéria, que é esse N aqui. Esse N, na verdade, porque agora usa-se quantidade de matéria. A gente antes usava quantidade o quê? De mol, números de mol, tá? Número de mols N, que hoje em dia a gente usa quantidade de matéria. Sempre é a massa, massa de quem? Massa da substância, tá? A massa molecular que a gente achou, dividido pela sua massa molar, tá? Então, sempre desse jeito. Nosso primeiro exemplo, gente, olha, em um sistema encontramos 900 gramas de glicose. Qual a quantidade de matéria contido no mesmo? Quantidade de matéria é o N. Aí a nossa massa molar aqui da glicose já foi dado pra gente, 180 gramas por mol. Se não tivesse sido dado, a gente teria que calcular, né, a nossa massa molecular aqui. Então, olha, N vai ser igual ao quê? Qual que é a quantidade que a gente tem? Não são 900 gramas? Então, 900 gramas em cima, que é a massa da substância. E qual que é a sua massa molar? A massa molar da glicose vai ser sempre 180. Então, olha, em 900 gramas de glicose, a gente vai ter o quê? 5 mol de glicose. Então, quantos mol a gente tem de glicose? 5 mol, certo? Vamos lá, gente, eu vou explicar esse exercício aqui, olha, já tá resolvido, eu vou explicando, né, como é que a gente faz. Vamos lá. Tem o exercício, olha, suplemento com cromo pode causar câncer. O picolinato de cromo, que é C18H12N3O6Cr, o que quer dizer isso? Tem 18 carbonos, 12 hidrogênios, 3 nitrogênios, 6 oxigênios e 1 cromo. Um dos suplementos de dieta mais usados por frequentadores de academia, de ginástica e por pessoas que querem perder peso pode provocar câncer. Testes de laboratório mostram que o produto mais popular dos suplementos de cromo causa sérios danos aos cromossomos. Então, olha só,
a pergunta é a seguinte, olha. Se uma pessoa ingerir 209 gramas de picolinato de cromo anualmente, estará ingerindo, exceto, então nos deu 4 alternativas, só tem uma errada. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, achar a massa molar do picolinato. Então, vamos lá, a gente coloca a fórmula, né? C18H12N3O6 e o cromo. Para a gente achar a massa dessa substância, a gente tem que fazer o quê? 18 vezes a massa do carbono. Quanto é a massa do carbono? 12. Mais o quê? 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Mais 3 vezes a massa do nitrogênio, que é 14. Mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Mais 52, que é a massa do cromo. Então, a gente vai ter 418 gramas por mol, tem essa substância. Feito isso, como é que a gente sabe aqui? A gente não precisa decorar a massa dos elementos. Toda avaliação vai vir o quê? Com a tabela periódica nela, tá? Então, a primeira fala que tem 26 gramas de cromo. Vamos fazer. Então, olha, em 418 de picolinato, quanto que a gente tem de cromo? A gente não tem somente um elemento cromo, que a massa é 52? Então, nisso aqui tudo a gente tem 52 de cromo. Em 209 a gente vai ter X, regrinha de 3, a gente vai achar que vai ter o quê? 26 gramas de cromo. Então, a letra A tá certa. Na letra B, fala que a gente vai ter o quê? 3,60 vezes 10 é 23 átomos de oxigênio. Vamos lá, vamos usar sempre o 418. Em 418 gramas do picolinato, quanto que a gente tem de oxigênio? A gente não tem 6 átomos de oxigênio aqui, ó. 6 de oxigênio. Então, é 6 vezes 6,02 vezes 10 é 23. Por quê? A gente está falando o quê? De átomos, tá? Foi perguntado pra gente átomos. Em 209, quanto a gente vai ter? Nós vamos ter 18,06 vezes 10 é 23. Sempre regra de 3. Então, a letra B é errada, tá? Então, qual alternativa vocês iriam marcar? A letra B. Mas vamos continuar. Letra C. 3,01 vezes 10 é 23 moléculas de picolinato de cromo. 418, eu tenho o quê? Eu tenho uma molécula. Quanto vale uma molécula? 6,02 vezes 10 é 23 moléculas do picolinato. Em 209, que é o quê? O que ele me deu aqui em cima, tá vendo? Vou sempre usar. Quanto eu vou ter? Eu vou ter 3,01 moléculas desta substância. Então, também está certa. E quantos mols de carbono eu tenho? Em 418 de picolinato, eu tenho 18 mol de carbono. Olha, quantos carbonos eu tenho, gente? Não tenho 18? Cada carbono vale 1 mol. Cada elemento vale 1 mol. Se eu tenho 18 desse elemento, tenho 18 mol do carbono. Em 209, eu vou ter 9 mol de carbono. Certo? Aqui a gente fez, né, uma atividade usando todas as formulazinhas, né, que a gente viu. Vocês vão perceber que a gente resolve basicamente por regra de 3, tá? E agora a gente tem volume molar. Para a gente aprender o volume molar, a gente tem que ver primeiro os gases. Então, vamos lá. Como é que a gente vai ver os gases? Os gases, eles precisam, primeiramente, a gente tem que saber as 3 variáveis, que é a pressão, temperatura e volume. Vamos voltar. Na pressão, quando a gente for analisar um gás, a gente vai analisar o quê? A pressão dele tem que estar, ou seja, pressão atmosférica normal. O que é considerado uma pressão atmosférica normal? 1 atm, que é uma atmosfera, que vai ser igual, né, a 76 centímetros de mercúrio, que é o mais usado, 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui é o que vale 1 atm. Que vale o quê? A 760, esse torra aqui significa torricelli, que também significa 101,325 PA, que é Pascal. Então, na verdade, qual vai ser, né, a pressão atmosférica normal? Vamos lá nesse quadrinho, olha. Qual que vocês vão ter que guardar? Vai ser essa aqui, olha. Pressão atmosférica normal é 1 atm ou 760 miligramas por mercúrio. São as duas mais usadas, certo? Olha aqui também, eu quero já que vocês olhem isso aqui que costuma cair. Quanto maior a altitude, menor é a pressão, tá?
Agora aqui, olha, o volume de um gás. Volume é dado o quê? Em 1 metro cúbico, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos ou 1000 litros. Lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá, gente? 1 litro vai ser igual a 1000 centímetros cúbicos, igual a 1000 ml. Então, na maioria das vezes, o volume vai vir em decímetro cúbico. Agora, a temperatura vai ser sempre usada na escala absoluta, tá? Que é a Kelvin. E como que a gente faz a temperatura, né? Transforma a temperatura Celsius para Kelvin. Sempre vai ser a temperatura que a gente tem no grau Celsius mais 273. Vamos lá nas transformações gasosas. A gente tem isotérmica. Isotérmica quando a temperatura é constante, tá? Temperatura sendo constante, se o que é essa transformação? Transformando o quê? Dois gases aqui, tá vendo? Eu tenho um no início, no final. Vai ser sempre o quê? Pressão vezes volume do inicial vai ser sempre igual a pressão vezes o volume do final. Por quê? Minha temperatura é constante. Isobárica, aqui a pressão é constante. Se a pressão é constante, vai ser sempre o quê? Volume dividido por temperatura. Isocórica ou isovolumétrica, o volume é constante. Se o volume é constante, vai ser sempre o quê? Pressão dividido por temperatura. Através dessas três equações, a gente tem a equação geral dos gases, que é pressão vezes volume dividido por temperatura, tá? Sempre que a gente for fazer um exercício, né, de volume molar de gás, a gente tem que olhar as condições normais de temperatura e pressão. Quais são elas? A pressão normal, sempre 1 atm ou 760 miligramas de mercúrio ou 100 quilopascal. E a temperatura vai ser sempre o quê? 0 graus Celsius, que são 273 Kelvin. Sempre isso aqui que são as condições normais. Visto isso, gente, agora a gente vai ver, né, a quantidade de matéria e a equação de estado, qual que é? Volume molar. O volume molar de um gás vai ser sempre 22,4 litros por mol, tá? Por quê? Porque o volume dividido pela quantidade de mol vai ser sempre constante. Por isso, o volume molar dos gases vai ser sempre o quê? Sempre 22,4. Ano passado, eles viram, né, final do ano retrasado, ano passado, eles colocaram, né, um outro valor, né, 25 graus de um atm vai dar 24,5 litros por mol, tá? A 0 graus de um bar vai dar 22,71 litros por mol. Então, essas duas aqui, esses dois volumes são aceitos, são, mas nessas condições. Mas ainda a gente vê exercício com o 22,4. Se não for dado nada, a gente vai usar o 22,4. Agora, gente, a gente vai ver essa equação aqui, que é a equação de Clapeyron. O que é isso? Vai ser sempre o quê? Olha, os valores de R dependem das unidades empregadas, tá? Se o meu R vai ser 8,31 quilopascal, tá? Se for usado Pascal, vai ser 62,3 milímetros de mercúrio, se a temperatura estiver em mercúrio. Então, olha, sem pressão vezes volume dividido pela temperatura vai ser igual a NR. Esse N vai ser o número de mols que a gente está querendo achar. E esse R vai ser uma constante que vai depender o quê? De como está sendo dada a minha pressão. Aí a gente vai usar essa equação aqui de Clapeyron, tá? Vamos lá, gente. Eu tô fazendo um exercício aqui como exemplo de gases. É o número 9, antes da sessão Enem. Então, olha, dois recipientes de igual capacidade contêm massas iguais de gás, nitrogênio e gás oxigênio. Então, é importante, olha, se são gases, gás nitrogênio N2, gás oxigênio O2. Já fiz a massa molar deles, olha. A massa do nitrogênio é 14, 2 vezes 14, 28. Massa do elemento oxigênio 16, vão dar 32. Então, olha, em condições ideais. A que temperatura deve ser mantido o gás oxigênio para que a sua pressão seja igual à do gás nitrogênio do outro recipiente, cuja temperatura é de 7 graus Celsius? Desconsidere a variação de capacidade dos recipientes com a temperatura. Aqui deu, olha, a massa do elemento oxigênio 16 e a massa do elemento nitrogênio 14. Tendo a massa dos elementos, achei a massa dos gases aqui, das substâncias.
falou a temperatura do nitrogênio, não são 7 graus Celsius? Vamos passando sempre para Kelvin, tá? Como é que eu passo para Kelvin? 273 mais a temperatura em graus Celsius, 280 Kelvin. Como é a fórmula? Pressão vezes volume igual a nRT. N, quantidade de mols, R é aquela constante e T é a temperatura. Se eu quero a pressão, né? Isolei a pressão, passei dividindo o volume. Só que aqui, olha, eu tenho número de mols, não foi me dado o número de mols. Só que a gente sabe que a quantidade de mols a gente acha pela massa da substância dividido pela massa molar. Então, aqui, olha, esse N eu já substituí aqui, tá? Por M minúsculo, M maiúsculo. Repetir o R, T e o V. Agora, vamos ver o que a gente tem de dado. Pressão igual. A massa da substância a gente não tem, o R a gente não tem, mas a temperatura do nitrogênio a gente tem, que é 280. Temos a massa molar, que é 28, dividido por volume. Daí, eu achei que a pressão do nitrogênio vai ser igual a 10 mR sobre V. Paro aqui, não tenho mais o que fazer aqui. Assim, o exercício pergunta o quê? Olha, a que temperatura deve ser mantido o gás oxigênio para que sua pressão seja igual à do gás nitrogênio? A pressão do gás nitrogênio não é essa? A pressão do nitrogênio é essa. Qual vai ser a pressão do oxigênio? Mesma fórmula. Aqui eu já coloquei a fórmula, né? Substituindo o número de mols aqui. Se eu quero que sejam iguais, né, a pressão do oxigênio tem que ser igual a do nitrogênio, já coloquei aqui. Quanto é do nitrogênio? 10 mR sobre V, igual a mRT mV. Só que eu tenho aqui, olha, do oxigênio só a massa molar, que é 32. Coloquei aqui na fórmula. Faço regra de 3, substituo este por... multiplico este por este, este por este. Fiz a multiplicação, olha, V vezes MRT tem que ser igual a 10 vezes 32, 320, MRV, tá aqui. Se eu quero a temperatura, isolo T igual 320 MRV, tá aqui, dividido pelo VMR, tá aqui. Sendo assim, olha, aqui eu vou cortar o R com R, o V com V, o M com M. Vai me sobrar só o valor da temperatura, que são 320 Kelvin. Letra A.